Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, vou falar sobre o livro Noites Brancas com vocês. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de fato começar a falar sobre o livro, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu enviar um novo vídeo aqui pro canal, deixar seu comentário, sua observação que você tem a agregar aqui ao vídeo, deixar também recomendações de próximos livros que eu posso ler e fazer resenhas aqui no canal para vocês, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Para que mais pessoas conheçam o canal, tá? Não esqueça de curtir a página do canal lá no Facebook, o link está aí na descrição. E também, se você caso queira falar comigo, meu e-mail para contato também está aí embaixo na descrição. Lembrando que se você for comprar Noites Brancas ou qualquer outro livro no link que eu deixei aí embaixo na descrição do site da Amazon, você me ajuda com uma contribuição, tá bom? Então eu deixo o link sempre de um produto só, mas se você comprar qualquer outro produto pelo link que eu deixo aqui, você já vai estar me ajudando. Nesse vídeo aqui eu não pretendo contar spoilers muito grandes da história, mas se eu for comentar alguma coisa que seja um pouco de spoilers, eu vou avisar para vocês, tá bom? Começando a falar um pouco sobre o autor que escreveu esta obra aqui, Fyodor, acho que é assim que se pronuncia, Fyodor Dostoiévski. Acho que você já ouviu falar esse nome de algum lugar, você vai descobrir mais pra frente aqui no vídeo, tá? Ele viveu então de 1821 a 1881, ou seja, viveu 60 anos de vida, tá? E ele nasceu em Moscou, ou seja, na Rússia, tá? E esse livro aqui, por exemplo, ele é ambientado na Rússia, mas não em Moscou, tá? E sim em São Petersburgo, que também foi um lugar onde o autor também ele viveu por alguns anos, tá bom? Ele nasce no dia 11 de novembro, tá? E ficou órfão de sua mãe logo muito cedo, tá? Então ela morre em 1837 e em 1837 ele é então enviado para São Petersburgo, onde cursou a escola de engenharia militar, tá? E em 1839 seu pai é morto, tá? Ou seja, ele é assassinado. E depois então vem um período turbulento da sua vida. Ele já nessa época ele já antes de ser preso, vou comentar mais sobre a prisão dele daqui a pouco. Ele já escrevia alguns livros, tá? E um desses livros que ele escreveu antes de ser preso, né, dessa fase menos madura do autor, digamos assim, é justamente Noites Brancas. Se eu não me engano, tá? Esse daqui foi o último livro do Dostoiévski que ele escreveu antes de ser preso, tá? Depois disso, ele é solto, né? E é aí que vem, então, as suas maiores obras, tá? Então, após a prisão, é que chegou os seus grandes livros que ficariam marcados para a história da literatura. Então, ele é preso em 1847. Ele se envolve em um tipo de conspiração revolucionária contra o regime do Nicolau I. E ele é preso, então, condenado à morte, porém ele não é morto, né, como a gente bem sabe. A sua pena ela foi comutada para a deportação. Então ele fica 5 anos na Sibéria, preso, fazendo serviços forçados. Ele é solto e volta, então, em 1859 para a Rússia, desta vez para São Petersburgo, como eu falei. E ele volta com mudado, digamos assim, por conta de todas as experiências traumáticas que ele passou nesse período, nesses 5 anos na Sibéria. E obviamente essa mudança no autor, nessa perspectiva de mundo que ele tem, interfere nas suas obras seguintes. Já em 1866, ele publica então um dos que seriam dos seus maiores romances publicados, Crime e Castigo, que ganhou, uma curiosidade aqui, uma adaptação para mangá feito pelo mestre Osamu Tezuka no ano de 1953. O mangá você encontra facilmente aqui no Brasil porque ele foi publicado em volume único pela editora New Pop. Ele morre então de epilepsia em São Petersburgo, tá? Eu vou citar algumas de suas obras aqui, tá? Que são então Os Demônios, de 1871, uma obra de 1880 que foi a sua última obra publicada, chamada Os Irmãos Karamazov, que é uma das suas obras mais importantes também, tá? Todos gostam muito dessa obra. Pobre Gente, de 1876, O Duplo, de 1846, Noites Brancas, de 1848, que é o livro que eu vou comentar hoje, e O Idiota, de 1867. Não são só esses livros que o autor publicou ao longo da sua vida, esses são alguns dos exemplos. Esse livro aqui ele é mais uma novela do que um romance. Ele não chega a ser um conto, pois ele não é tão curto como um conto, mas ele também não chega a ser um romance, ele não é tão aprofundado assim, tá? Então eu acho que eu categorizaria ele como uma novela, tá?
Ele tem 80 páginas nessa edição aqui da editora Príncipes, tá? No mercado editorial, a gente não tem só essa edição aqui da editora Ciranda Cultural, tá? Ela é uma das mais recentes que foram lançadas, mas também existe uma da Penguin Companhia, que caso você esteja conseguindo enxergar a minha tela aqui, é a capa deles aqui. É uma coleção de clássicos que eles já têm, e é uma editora muito boa, que traz sempre notas a mais de rodapé, notas explicativas e interpretativas de outros especialistas de literatura nos livros deles. Então, acho que vale a pena você dar uma conferida, mas é uma edição mais cara do que essa daqui, mas até que eu confio no trabalho deles, tá? E também existe a edição da editora 34, tá? Que é uma editora também bem elogiada no mercado, mas também é uma edição um pouco mais cara. Se você quer uma edição mais simples, digamos assim, sem notas de rodapé e coisas do tipo, e só quer pagar realmente mais barato, né, pelo livro, essa edição aqui é ideal para você, porque ela tem um preço de capa de R$19,90, mas na Amazon você encontra ela por até R$10 certas vezes. Por exemplo, eu consegui esse livro aqui por R$10. Já as outras edições têm um preço mais salgado, tá? Mas essa da Penguin, por exemplo, ela tem a versão opção e-book, tá? Para você comprar ele. Bom, antes de eu começar a falar sobre a história, eu acho que é bom contextualizar sobre o que é Noites Brancas, o que dá nome a esse título aqui, porque este livro se chama Noites Brancas, né? Não é à toa, tá, que ele tem esse nome aqui. Na verdade, esse é o nome dado para um fenômeno que ocorre lá na Rússia, tá? Todos os anos, mais especificamente na metade do ano, entre junho e julho, lá em São Petersburgo, onde também se passa essa história aqui. Bom, São Petersburgo ele é localizado perto do Círculo do Polar Ártico, então lá no verão, no hemisfério norte, né? Durante esse período das noites brancas, né? O dia ele não escurece 100%, então o sol ele não se põe 100%, tá? E a noite, então, ela nunca fica também 100%, né? Esse é um dos grandes motivos para São Petersburgo, nesse período do verão, ser muito visitado, porque é um fenômeno, assim, muito legal, né? Você, 2 horas da manhã, sair na rua e o céu ainda está claro, digamos assim. Não fica claro como o dia, tá? Mas fica como uma espécie de crepúsculo, digamos assim, né? Eu vou deixar algumas imagens aí na tela para vocês se situarem melhor do que eu estou falando. Enfim, esse é um evento, um fenômeno que acontece poucas vezes no ano lá, tá? E é justamente em 4 noites que estão aqui nesse livro. Esse livro se passa então em 4 dias, digamos assim, que estão acontecendo essas noites brancas. Então, por isso do livro Noites Brancas. Bem, pessoal, mais algumas curiosidades. Essa minha edição aqui, que eu utilizei para ler e gravar o vídeo, foi totalmente baseada nela. É uma edição da editora Ciranda Cultural, publicada pelo selo Príncipes. E essa edição aqui minha é traduzida pelo Robson, e eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele, infelizmente, então estará aí na tela para vocês verem, tá? E a tradução deste livro aqui até que ficou muito boa. Ela é traduzida diretamente do russo, ou seja, é diretamente do livro original. Então isso faz a tradução ficar mais fiel ao livro original russo. Esse é um livro narrado em primeira pessoa, ou seja, a história se passa toda pela perspectiva do nosso protagonista. Bom, ele é dividido então nas seguintes partes aqui do sumário, que são a primeira noite, segunda noite, a história de Nastienka, acho que é assim que se pronuncia o nome, tá? Terceira noite, quarta noite e o último capítulo, bem curtinho até, chamado Manhã, tá? Então, pelo nosso índice que temos aqui, dá pra você perceber que então o livro ele tem 4 noites centrais aqui dentro da história, e são nessas 4 noites e as únicas em que os nossos protagonistas vão se encontrar, tá? E logo aí eles vão criar um grande vínculo, né, digamos assim. Enfim, ele é narrado em primeira pessoa, porém a gente conhece muito do interior desse protagonista, mas ao mesmo tempo não. Porque no final, se você for parar pra pensar, a gente não fica sabendo nem do nome que ele tem aqui dentro da história. A gente não fica sabendo o nome do protagonista do livro aqui, tá? A gente só sabe que ele é um sonhador, que ele é um cara tímido, que ele é um cara que adora ficar andando por aí. É uma pessoa muito solitária também, tá? Esse é um livro que ele tem um tom um pouco melodramático em alguns momentos, tá? Então ele tem reações exageradas dos personagens em certos aspectos aqui, um exagero, né, dos sentimentos que existem aqui dentro. Então o grande sofrimento do protagonista, alguns dos elementos, tá? Mas não se prenda muito a esse gênero aqui, tá? Porque ele tem coisas um pouco
diferenciais que subvertem do melodrama, tá? Mas ele também tem coisas muito romantistas, digamos, aqui dentro. Então, o protagonista, ao encontrar a Nastienka, que é a outra protagonista aqui dessa história, são os dois personagens centrais aqui desse enredo, ele idealiza muito essa mulher, então ela pra ele é uma pessoa admirável, sabe, digamos assim. Então, tem muito dessa idealização de personagens e uma característica muito forte do romantismo. Bom, um ponto que eu quero comentar aqui com vocês é que logo no início do livro a gente vê que a cidade, o lugar onde está inserida a história, o ambiente no geral, a São Petersburgo, ela é um personagem, digamos, aqui dentro da história. Ela se movimenta, sabe? Ela tem vida, digamos assim. E o protagonista, ele meio que conversa até mesmo com as casas que existem dentro dessa cidade. Ele enxerga vida dentro das coisas que tem dentro daquela cidade. Isso é muito demonstrado principalmente aqui nos primeiros trechos do livro, tá? Então, pelo protagonista ser uma pessoa muito solitária, ele ser tímido também, ele não costuma se socializar muito com as pessoas, mas ele encontra na cidade que ele vive, de São Petersburgo, um ambiente muito bonito, um lugar que meio que conversa com ele. Então ele adora caminhar por aí, e aí uma dessas caminhadas, um dia que ele está caminhando, ele está muito feliz nesse dia até, ele encontra uma garota chorando no peitoral de uma ponte, né? E ela está muito triste pelo visto, e ele vai tentar se aproximar dela, mas desiste um pouco dessa ideia, até que ele vê que tem um outro rapaz meio que a importunando, e depois disso, então ele vai tentar conversar com ela, e é aí que eles vão começar a ter o diálogo deles. O encontro desses personagens é bem rápido, ele acontece na página 16 aqui dessa edição do livro. E apesar deles se conhecerem tão pouco, o protagonista, principalmente, ele sente uma cativação por essa garota, essa menina, né, que tem 17 anos, né, da Nastienka, e ele é um rapaz já de 26 anos, ou 27, eu não me lembro ao certo aqui dentro deste livro, e eles vão criando meio que uma amizade, digamos assim. Até mesmo aqui no início da história, a Nastienka, ela pede pra ele que ela só vai continuar se encontrando com ele se ele fizer uma promessa. E essa promessa, meio que proposta que ela faz pra ele, é dele não se apaixonar por ela. A gente vai entender um pouco melhor desse motivo dela não querer que ele se apaixone por ela, ou confesse isso a ela, mais pra frente no livro. Existem alguns outros motivos, outros personagens que vão cercar essa trama aqui, que principalmente um deles será bem importante pra gente, no nosso entendimento do desfecho do final desta obra. Diálogos em que o protagonista ele tem com a Nastienka são bem reflexivos, tem muitos devaneios em que ele fala, então ele tem falas assim muito, digamos assim, cheias de firulas, né, digamos assim. Então tem esse tom melodramático, vem também muito dessas falas, esse tom romântico também, vem muito das falas do protagonista, tá? A Nastienka acha ele até um pouco engraçado por conta disso. E o livro todo eu sinto que ele, principalmente nessas 4 noites em que os protagonistas eles se encontram, tem esse ar de sonho, sabe? Parece que aquilo não é muito real. Então, por exemplo, o ambiente também, ele ajuda muito com isso, porque noites brancas, né, noites que não escurecem, tudo parece um sonho, nada ali parece muito real, todo o cenário da história, tudo o que está acontecendo, os diálogos deles, parece um sonho realmente. Então, muito pelo personagem principal ser um sonhador também, eu acho que contribui para essa atmosfera que a gente encontra no livro. E no capítulo final, que a gente tem aqui amanhã, é meio que como se ele se despertasse desse sonho em que ele teve nessas 4 noites. No capítulo onde a Nastienka ela vai contar um pouco sobre a história dela, a gente descobre então que ela vive com a sua avó, que ficou cega, e por isso a avó dela ela é meio que uma pessoa muito controladora, ela controla muito a Nastienka. Para vocês terem uma ideia, ela chega ao ponto de prender um alfinete no vestido da Nastienka para ela não sair de perto dela. Então, por exemplo, a avó dela não consegue enxergar, então para ela ter certeza que a Nastienka está do lado dela, ela coloca um alfinete na garota, e isso vai gerar alguns importunos para a garota. Ela se sente um pouco presa a essa avó. Então ela fica um pouco incomodada com isso em alguns momentos. Ela fica triste pela situação que a avó dela está passando, né, por estar cega e tudo mais. Mas ela também não consegue ter a sua vida por conta dessas condições de sua avó em que ela deixa. O livro, de certa forma, simples, tá? Então ele foca muito no relacionamento desses dois personagens,
como eles vão se conhecer, eles contando o que eles gostam de fazer, como eles pensam, as suas visões do mundo e a sua história e os seus sentimentos. Então, principalmente aqui no final, a gente tem um tom assim bem melodramático, né, digamos assim, que foi um pouco exagerado, principalmente da parte do protagonista. Eu acho que se um ponto me incomodou neste livro aqui é esse tom muito exacerbado, exagerado de sentimentos, que me incomodou um pouco aqui no final, com algumas falas do protagonista, mas nada que interfira na história. E o final desse livro aqui, se preparem, porque é muito triste, tá? Eu fiquei, tipo, impressionado com o final, é um final surpreendente até, de certa forma, tá? Eu não esperava que isso acontecesse, então parece que vai tudo terminar de uma certa forma, tá tudo indo naquele caminho pra terminar daquele jeito e pum! De repente tudo muda e o final ele toma um caminho totalmente diferente do que você esperava. Eu gosto disso, eu gosto dessas surpresas repentinas que vêm então no final da história. É um desfecho assim que te deixa bem devastado, digamos assim, né? Enfim, é um livro curto que me conseguiu surpreender em poucas páginas. A escrita do Dostoiévski é muito boa, tá? Apesar desse tom romantista, desse tom dramático, desse tom exagerado das atitudes dos personagens, ele conseguiu dar um pouco de sinceridade nos sentimentos deles, de verdade, tá? Então, eles também têm aquela coisa meio que palpável, aquele sentimento palpável. Você consegue sentir empatia pelos personagens aqui dentro dessa história, tá? Então, acho que isso vem muito da criatividade do Dostoiévski de escrever aqui, tá? Enfim, é um livrinho curto, de fácil entendimento, tá? Então, podem ler despreocupados esse livro aqui, tá? Você não precisa, meu Deus, saber de muita coisa, vai ser muito difícil, os diálogos e tudo mais. Não, tá? E é uma história que vai te cativar bastante, tá? Então, um final surpreendente. Eu gostei muito dessa obra aqui, eu dei 4,5 estrelas para ela, tá? Bom, uma curiosidade sobre Noites Brancas é que ele ganhou pelo menos 2 adaptações cinematográficas, pelo que eu fiquei sabendo. A mais antiga delas é a de 1957, que inclusive é a que está passando aqui na tela ao meu lado, caso você esteja conseguindo ver. Ou seja, é um filme ainda em preto e branco, um filme bem antigo e bem elogiado até pela crítica, pelo que eu fiquei sabendo, tá? E ele é um filme italiano. A outra adaptação é uma adaptação mais recente, de 2015. Dessa vez é uma adaptação francesa do filme, tá? Que não foi muito vista, tá? Mas ganhou certas premiações por aí, tá? E a minha próxima leitura, já vou deixar aqui avisado pra vocês, será na verdade uma releitura de um livro que eu li em 2017, se eu não me engano, logo que ele lançou, do último livro publicado até o momento, se eu não me engano, do John Green, que é então Tartarugas até lá embaixo, que está em uma das minhas metas para esse segundo semestre. Então eu vou reler este livro aqui, muito por conta de um trabalho que eu estou fazendo na escola, que envolve o toque, e eu lembrei que esse livro aqui ele tem uma protagonista que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, e o autor que escreveu esse livro, John Green, ele também tem toque. Então acho que por ele ter essa doença, ele conseguiria descrever melhor o como uma pessoa com toque sente, tá? Então eu lembro que na época eu gostei muito desse livro. Eu ainda me lembro de algumas partes desse livro aqui, mas eu já me esqueci de outras várias, tá? Então acho que vai ser uma experiência muito interessante reler esse livro aqui. E sim, eu trarei um vídeo, eu refarei essa resenha aqui no canal logo em breve. Mas por enquanto ficamos aqui com o Noites Brancas. Pretendo muito reler o Crime e Castigo logo em breve, que é uma obra do autor também. Mas já fico aqui recomendado Noites Brancas para vocês. Bom, então é isso. Até a próxima. Tchau.